Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas de resumos completo e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Antes, nos conta de onde você nos acompanha para que te mande um abraço e não se esquece de deixar a sua nota de avaliação da novela com uma nota de 0 a 10. Poucos dias depois, Pedro trouxe Helena para o apartamento que alugou originalmente. Ele o recordou e decorou completamente. Ela gostou das cores brilhantes. Ele deu a ela o armário do quarto inteiro, dizendo que sabia que as mulheres precisavam desse tipo de espaço e disse que colocaria suas coisas no quarto de Nico. Então, não mostrou a ela o quarto de Nico, que tinha menos da metade do tamanho do quarto do casal, mas tinha uma cama com estrutura da forma de um carro, fotos de carro na parede, uma TV de tela plana. Então, Helena reclamou sobre isso, dizendo que ela não podia esperar até que Nico visse. Eles se abraçam e ela disse que tinha um telefonema informando que Ernesto queria vê-la para pedir perdão. Ela queria fechar esse capítulo de sua vida. Pedro disse-lhe que fosse isso e deixasse em paz de uma vez. Depois que ela saiu, ele sentou-se no computador para trabalhar e Esther chegou com o jantar daquela noite, dizendo que tanta coisa tinha acontecido que Helena não teria tempo de cozinhar. Então, ele contou a ela sobre a competição e que se vencesse estaria supervisionando a construção dos carros da Ginete. Este ficou impressionado, mas disse que era muito longe. Ele disse que era apenas uma viagem de avião, mas também não tinha vencido ainda e era uma competição muito difícil. Ela estava prestes a começar a cozinhar quando ele lembrou que era hora de tirar Nico da escola e eles saíram. Ele disse que era apenas uma viagem de avião e que logo então retornaria. Esther e Pedro trouxeram Nico para casa. Ele gostou e mal podia esperar para ver seu quarto. Esther começou a cozinhar enquanto Pedro mostrava seu quarto a Nico. Ele ficou emocionado e agradeceu. Eles se abraçam e Esther o chamou para o jantar. O jantar de Pedro começou pouco antes de Helena chegar. Nico disse a ela o quanto gostava de seu novo quarto. Ela estava feliz em ver Esther, que estava feliz por eles finalmente estarem juntos. Nico a chamou de avó pela primeira vez em nossa audiência. Seu apetite era excelente. Ele perguntou educadamente por segundos, então Esther serviu mais comida. Helena garantiu a Pedro que estava bem, que tinha comido bem. Helena preparou o café da manhã para seus 2 filhos quando Pedro recebeu um telefonema de Janice Motors, da Itália. Ele entendeu então o italiano suficiente para saber que foi um dos 3 finalistas da competição. O funcionário então disse-lhe que tinha reservado 2 passagens aéreas e um hotel para eles. Então, eles enviarão a ele mais informações por e-mail. Após a ligação, ele disse a Helena e Nico que estava chateado por não haver passagem para ele. Porém, Pedro disse que iria com eles. Augusto, Rosa e Maria foram ao escritório de Nelson para lhe dar a feliz notícia. Rosa ergueu a mão com o anel. Nelson deu então sua bênção. Augusto disse a ele que o considerava família. Ele disse que formavam um lindo casal. Ele perguntou sobre seus planos para além do casamento, mas eles não tinham conversado sobre isso ainda. Ele disse a eles que a casa era grande demais para eles sozinhos e os convidou para mudarem para lá. Isso ajudaria com as contas e ele poderia estar com sua pequena neta o tempo todo. Augusto e Rosa se entrolaram e Augusto disse que iriam pensar no assunto. Nelson disse a Maria: Maria, diga a seu pai que você quer morar com seu vovô. Andréa e Horácio esperam do lado de fora da delegacia por Irene, que saiu vestida com roupa própria, seguida por Rodolfo. Ela parecia cansada, desgastada e envergonhada. Ela agradeceu a seus pais por tirá-la de lá. Andréa disse: somos seus pais. Nós te amamos, não importa o que aconteça. Então Irene pediu desculpas a eles. Disse que ela já havia causado muita dor. Horácio encolheu então os ombros e disse: acabou. Ela agradeceu ao advogado, que disse: você não precisa, é meu trabalho. Então, ele se despediu e saiu com outro compromisso. Irene pediu desculpas a Horácio, que parou por um momento antes de abraçá-la. Eles saíram para voltar para a casa de Andréa.
Enquanto isso, Esté estava ajudando Samuel a se preparar para o evento de premiação da competição em que havia se inscrevido. Ele estava nervoso. Pedro, Helena e Nico chegaram e Nico anunciou que iam para a Itália. O Pedro disse-lhe que não. Ainda não tinham vencido o concurso, mas iriam descobrir lá. Esté parecia que estava começando a chorar, dizendo que estava orgulhosa de seus filhos e como o Domingo ficaria orgulhoso deles. Então, eles deixaram a casa para o evento. Enquanto isso, no evento de Samuel, todos chegaram e se sentaram. Gabriela primeiro sentou-se ao lado de Samuel. Ela também reservou um lugar para Esté, que se sentou ao outro lado dele. Helena, Pedro e Nico estavam sentados na outra seção, com Nico sentado no colo de Pedro. Os jurados cumprimentaram os participantes e começaram a anunciar os vencedores. Samuel parecia nervoso até que seu nome foi anunciado como vencedor do primeiro lugar. Gabriela o abraçou. Ele foi até a escrivania receber o certificado e o cheque de 50 mil pesos. O professor, cuja nota negativa tirou Samuel do programa, ficou particularmente satisfeito em entregá-los e ele estava lá por entender o convite para ingressar em sua empresa. Você tem um grande futuro como advogado criminal, disse ele. Dr. Vega deu a melhor notícia para Nico. Ele está livre da doença, ele está curado. Ele havia vencido a luta contra a leucemia. Helena chora com lágrimas de felicidades. No salão de banquetes em Bolonha, os funcionários de concorrente do Ginete entraram em outro personagem importante, amigo da apresentação. Tanto Gabriela como Samuel acompanharam Pedro, Helena e Nico. O mestre de cerimônia chamou Pedro, provavelmente para perguntar sobre sua família. Pedro voltou a olhar para Helena. Eles trocaram sorrisos. Ele e Samuel trocaram então um abraço fraternal ao mencionar Domingo e como ele ficaria orgulhoso. Enquanto Samuel voltava para o seu lugar, Helena disse a Pedro que tinha algo para lhe contar, um segredo. Ele concordou em não repetir. Ela sussurrou em seu ouvido. Não, disse ele surpreso. Depois de algumas trocas de sim e não, ele a pegou e girou. Nico subiu em sua cadeira animado. Claro, Pedro olhou para Nico e disse: "Você vai ter um irmãozinho." Abraços em família e Pedro dizendo: "Você fez o homem mais feliz do mundo. Eu posso, não acredito, obrigada." E há beijos e abraços de família. Que final lindo!